Hoje falamos de um gigante do mar. Sim, um daqueles navios enormes, navios tão grandes que causam medo apenas à vista. Mas estamos falando de um navio que existiu e navegou por poucos dias. Não certamente por erros estruturais, embora houvesse algo errado, não por questões relacionadas a acidentes. Não vamos falar sobre o Titanic, fiquem tranquilos. Falaremos de um dos maiores porta-aviões já construídos pelo homem para uma conversão de outro navio titânico, e destinada a um fim inglório e muito rápido. Hoje falaremos sobre o Shinano, o maior porta-aviões já construído pelo Império Japonês. Estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. O Japão entra na guerra. Sabemos disso no dia 7 de dezembro de 1941, com o ataque a Pearl Harbor, o famoso Dia da Infâmia. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Para os primeiros meses de 1942, o Japão domina incontestavelmente a cena no Pacífico. Lança suas ofensivas em todas as direções, afunda no Mar da Malásia o moderno Prince of Wales e o velho Repulse. Com uma ação de bombardeiros, ataca as Índias Orientais holandesas, destruindo a força-tarefa combinada aliada e conquistando o arquipélago, que é rico em recursos naturais. Ataca as Filipinas e força os americanos a fugir. Ataca Guam, ataca o Mar de Corais e invade a ilha de Guadalcanal, que se tornará palco de algumas das batalhas mais sangrentas da história. Avança até Midway. Em Midway, algo muda? Em Midway, a frota japonesa sofre a primeira grande derrota já no Mar de Corais. Os japoneses foram parados, embora a um alto custo, pelos americanos que perderam um de seus porta-aviões, o Lexington. Em Midway, os americanos obtêm uma grande revanche. Ao custo de outro porta-aviões, o Yorktown, eles afundam 4. E esse número não deve ser esquecido, porque no fundo do oceano estão 4 dos 10 porta-aviões de esquadra que a frota japonesa tinha na época. Quase metade da força. Não é pouco. Além de perder os porta-aviões em Midway, os japoneses também perderam parte dos pilotos mais experientes e bem treinados, incluindo aqueles que atacaram Pearl Harbor. Tudo isso se traduz em um desastre para a Marinha Japonesa e para o Império Japonês em geral, pois a política agressiva japonesa se baseia essencialmente na capacidade da Marinha Imperial de se mover rapidamente em um quadro estratégico muito preciso e definido como o Pacífico, oferecendo cobertura às tropas, transporte seguro e a possibilidade de atacar as frotas adversárias à vontade. Porém, sem a proteção aérea dos porta-aviões, tudo fica mais complicado. Portanto, justamente em 1942, na segunda metade de 42, um estaleiro recebe um pedido preciso. O estaleiro é o de Yokosuka e está em construção. O Shinano seria a terceira unidade da classe Yamato, os super encouraçados, sobre os quais já falamos parcialmente em um vídeo de 2 anos atrás, dedicado ao mestre Leiji Matsumoto. A terceira unidade, após Yamato e Musashi, seria a Shinano. Na verdade, a Shinano também seria modificada, porque em alguns aspectos ela não é exatamente idêntica aos planos de construção da classe principal. Yamato tem uma blindagem um pouco mais fina em comparação com os navios anteriores, depois que se verificou que o excesso de blindagem não era tão necessário. A Yamato, aliás, se mostrará uma excelente receptora, como já vimos no vídeo que eu já citei. Além disso, todo o armamento antiaéreo será revisado com novos canhões de dupla finalidade. Mas chega Midway, e em Midway o Japão, como vimos, perde boa parte de sua frota aeronaval. Então, chega a Yokosuka a ordem de modificar a Shinano de forma radical. É uma modificação que envolve um dos maiores navios já construídos. O problema é que quando chega a ordem de modificação, o navio já está pela metade pronto. E inicialmente existem 2 escolas de pensamento. A da demolição no local, para recuperar os materiais ferrosos e liberar o estaleiro, a fim de permitir a construção de novos navios. Por outro lado, a conclusão não mais como um couraçado, mas como um porta-aviões. O problema é que com os planos de construção do Shinano, não é possível construir um novo porta-aviões de esquadra. Só é possível converter aquele supercouraçado em um enorme porta-aviões de apoio, que cooperaria com os outros porta-aviões.
como um elemento adicional de suporte, ou seja, transportar aviões, combustíveis, munições, tudo o que pode servir como elemento logístico em um campo de batalha no mar. Obviamente, o plano para salvar o Shinano e mudar seu destino de couraçado para porta-aviões é aprovado e os trabalhos começam. Mas é difícil concluí-los. O Japão, por outro lado, não é os Estados Unidos. Não tem seu poder industrial e econômico. Os próprios japoneses estão cientes disso. Já quando escolhem entrar na guerra, sabem que não podem se dar ao luxo de uma guerra muito longa contra os ingleses e principalmente os americanos. E sabem que seus navios terão que ser qualitativamente superiores para enfrentar sozinhos um inimigo 2 ou até 3 vezes maior em tamanho. Mas, falando em tamanho, a 265,8 metros de comprimento total, largura de 36,3 metros, calado de mais de 10 metros, tonelagem totalmente carregada de 73 mil toneladas, teremos que esperar 20 anos após a classe americana Kitty Hawk para encontrar porta-aviões ainda maiores. Pense que hoje o maior porta-aviões do mundo, a classe Gerald Ford, pesa 105 mil toneladas totalmente carregado. Sim, o fato de ter durante a Segunda Guerra Mundial um navio tão grande, tão pesado, tão enorme, bem, será algo realmente épico. Pena que esse navio terá um serviço muito reduzido. Um navio tão grande requer uma tripulação muito numerosa, 2.400 homens entre oficiais e marinheiros. Muitos, realmente muitos. Mas é fundamental ter uma tripulação tão numerosa para poder governar um navio tão grande e tão difícil. A Shinano, de fato, foi projetada para carregar e reabastecer seus aviões no convés, evitando o que aconteceu em Midway e também no Mar de Corais. Nessas ocasiões, especialmente em Midway, a inexperiência das equipes de combate a incêndio a bordo dos porta-aviões japoneses levou à propagação de incêndios descontrolados e explosões internas. Foram suficientes algumas bombas dos aviões aliados dos Dauntless, dos americanos, para romper as pontes que não estavam blindadas e fazer as chamas se alastrarem. Por esse motivo, opta-se por um convés ventilado abaixo, com elevadores capazes de levar os aviões até o convés de decolagem. E, acima de tudo, para a plena operacionalidade apenas no convés, não abaixo do convés. O hangar, de fato, foi deixado aberto para uma melhor ventilação, ainda assim com portões de aço. O projeto de conversão foi inspirado por um anterior grande porta-aviões japonês, o Taiyo. Com a movimentação da ilha para o lado direito, ao contrário do que havia acontecido anteriormente, e com a integração da própria ilha com a chaminé do navio. Outro elemento de distinção. Assim como a Taiyo, a Shinano também tinha um convés de voo blindado justamente para evitar aqueles incidentes que ocorreram em Midway. O navio estava pronto uma vez lançado e construído, para ter 18 caças Mitsubishi A7M Repu, codinome aliado CM, 18 bombardeiros de mergulho, Aichi B-7 a Ryusei, e 6 aviões de reconhecimento. No hangar abaixo, haveria outros 120 aviões substitutos para outros porta-aviões ou para bases terrestres. Em suma, a Shinano era essencialmente uma enorme plataforma flutuante para o transporte e a operação de aviões de combate. O navio deveria estar pronto para abril de 1945, mas as situações de guerra, a aceleração das operações, especialmente após a Batalha do Mar das Filipinas, em junho de 1944, levaram o Japão a acelerar ainda mais o programa de conversão. Isso porque, com o avanço dos americanos no cenário do Pacífico, até mesmo as ilhas centrais do arquipélago japonês haviam se tornado um possível alvo para os bombardeiros de longo alcance dos americanos. E foi exatamente uma fortaleza voadora, um B-29, que em 19 de novembro de 1944 capturou a primeira foto da Shinano. É uma fotografia tirada a uma altitude muito alta, a 3.000 metros de altura. Você vê este navio, que em relação à ilha de Yokosuka é muito, muito pequeno. Ao largo, acabou de ser lançado. A montagem ainda não está completa, mas há vários dias a Marinha Imperial Japonesa decidiu transferi-la. Yokosuka está muito exposta.
E o voo daquele bombardeiro, B-29, demonstra ainda mais a ideia dos japoneses de mover o superporta-aviões para Kure até o dia 28 de novembro de 1944. Lá, a montagem seria concluída. O comandante do navio Abe, no entanto, pede um adiamento da partida, porque, ao olhar bem, a Shinano não está perfeita. Faltam algumas escotilhas estanques que ainda não foram instaladas. Os testes da área do compartimento inferior não foram realizados. Então, não se sabe se há uma ventilação efetiva para prevenir o risco de intoxicação ou acúmulo de gases. E também em relação aos buracos do compartimento, para os cabos elétricos, para os dutos de ventilação e para alguns tubos, esses buracos ainda estão bem visíveis, não foram selados. O risco de um navio poder ter acidentes ou estar exposto a fragilidades é alto. Deve-se notar, além disso, que em sua viagem de Yokosuka até o novo estaleiro, o de Kure, o Shinano deve viajar sem os dutos de incêndio e com os sistemas de exaustão sem bombas, portanto, não operacionais. É um risco adicional. Para mitigar esses riscos, decide-se embarcar um bom número de engenheiros civis, equipados com sistemas de combate a incêndios manuais e bombas hidráulicas manuais adicionais. Nunca se sabe. 3 destroyers de escolta são designados para o Shinano. São o Igizokaze, o Yukikaze e o Makaze. Eles acabaram de retornar da Batalha do Golfo de Leyte. É concedido às tripulações um tempo limite de 72 horas de descanso e reparos a bordo, para então embarcar em uma nova missão. Abe pede para adiar a partida, mas seus pedidos são rejeitados. A Shinano parte às 18h de 28 de novembro de 1944. Neste momento, é tirada outra das poucas fotos existentes do navio. Há até uma terceira que retrata o navio no final de outubro, durante os testes no mar, tirada por um civil. Restam apenas estas 3 fotografias, a do civil, a do Estado, Fortaleza e a da Marinha Imperial Japonesa, para testemunhar a existência deste enorme navio que parte com uma tripulação composta de 2.175 entre oficiais, marinheiros e engenheiros civis. A partida ocorre sem problemas. Abe pede a máxima atenção, também porque a bordo decidiu-se embarcar 50 bombas voadoras suicidas OK, que serão transportadas uma vez que a Shinano estiver pronta para os postos avançados japoneses para atingir os americanos. Mas no caminho para Kure há uma armadilha. Essa armadilha é representada por um submarino americano, o Archer Fish, comandado pelo comandante Joseph F. Enright. Às 20h48 do dia 28 de novembro de 1944, o Archer Fish avista a Shinano e sua escolta navegando na superfície. Mas a Shinano também está ciente da presença de uma embarcação inimiga em seu caminho. Mas isso não é levado em consideração. A Shinano é mais rápida do que qualquer submarino aliado, mesmo que tenha que viajar em zigue-zague. Justamente para evitar se expor aos riscos clássicos representados pelos submarinos e seus torpedos. 2 horas após o avistamento inicial mútuo, uma das escoltas da Shinano, o destroyer Izokaze, decide quebrar a formação, contrariando as ordens para perseguir o Archer Fish, que nesse meio tempo submergiu. O comandante Abe não está satisfeito. Teme que seja uma armadilha. Teme que aquele submarino americano seja na verdade uma isca para o que é chamado no jargão de matilha de lobos. A técnica aprimorada pelo almirante Dönitz, líder dos U-Boats, é copiada exatamente pelos americanos no Pacífico. Izokaze é chamado de volta. Enquanto isso, a porta aérea é forçada a reduzir sua velocidade clássica de 20 nós para 18 nós, a mesma do Archer Fish. Porque um rolamento esférico do eixo da hélice principal está superaquecendo e, em caso de quebra, paralisaria o navio. São 3 da manhã. Shinano vira para sudoeste e se dirige inconscientemente direto para o Archer Fish, que vira para leste e se prepara para atacar. Enright ordena que a profundidade dos torpedos seja ajustada para 10 pés, cerca de 3 metros. Depois disso, ele espera. Espera que a Shinano faça seu movimento. E é um movimento errado, porque a Shinano, por ordem de Abe, vira para o sul, expondo tudo. Um lado para o Archer Fish. É uma situação de fogo praticamente ideal para um submarino. Um dos caças de escolta passa exatamente sobre o Archer Fish e nem consegue identificá-lo. 15 para as 3.
Enright dispara sua salva após alguns minutos de espera. 6 torpedos em rápida sucessão. Depois disso, ele ordena a imersão rápida a 120 metros para evitar o ataque, com bombas de profundidade. Destes 6 torpedos, 4 atingem o alvo, atingindo o Asciano a uma profundidade média de cerca de 4 metros. O primeiro atinge a área da popa, inunda alguns compartimentos e um dos tanques vazios de gasolina para a aviação. Mata os técnicos civis que estão alocados nos departamentos superiores e estão dormindo. O segundo torpedo atinge o compartimento onde o eixo da hélice externa à direita entra no casco e inunda a sala de máquinas externa. O terceiro atinge mais à frente, praticamente sob a ilha. Inunda a sala da caldeira número 3 e mata todos os 2 guardas de plantão. O quarto inunda a sala de compressores de ar à direita, armazéns de canhões antiaéreos adjacentes e a situação de controle. Danos número 2. Além de romper o tanque de óleo adjacente, a situação não é simples para a Shinano. Os danos são graves, mas são inicialmente considerados gerenciáveis. De que maneira? Bem, Abe e sua tripulação têm muita confiança na blindagem do navio. Por outro lado, foi projetada como uma couraçada, portanto, feita para resistir aos golpes mais poderosos da artilharia e dos torpedos. Isso determina que, pelo menos na primeira hora, os esforços para salvar o navio são pouco precisos. Sim, os golpes foram poderosos e sentidos em todo o navio. Mas acredita-se que seja suficiente inundar um compartimento ou mais compartimentos do lado oposto do navio, simplesmente para reequilibrá-lo. Mesmo que a Shinano imediatamente incline 10 graus para a direita, a tripulação decide bombear 3.000 toneladas de água para o porão do lado esquerdo, apenas para tentar reequilibrar. Mas a inclinação aumenta para 13 graus. É neste momento que Abe percebe que errou os cálculos. O dano é muito mais grave. Então Abe ordena mudar o curso para Shonopoi, o ponto mais ao sul da península de Ki, em Honshu. Mas a inclinação continua a aumentar. Estamos a 15 graus, tentamos inundar outros tanques vazios e voltamos para 12, mas não dura muito. Às 5 da manhã, Abe percebe que a situação está saindo do controle. Ele ordena que os civis se retirem para serem transferidos para um bote salva-vidas em direção aos navios de escolta, porque basicamente estão apenas atrapalhando o resgate. Às 5:30 da manhã, o Shinano navega a apenas 10 nós metade de sua velocidade normal, com uma inclinação de 13 graus. Passa mais meia hora, chegamos às 6 da manhã e a inclinação é de 20 graus. Tentam inundar outra sala de caldeira. Tentam acionar as válvulas, mas nada. Algumas válvulas dos tanques de compensação à esquerda, entre outras coisas, se elevaram tanto acima das linhas de flutuação que se tornaram ineficazes. Os motores sem vapor desligam às 7. Nesse ponto, a Abe entende que a Shinano não pode mais ser salva, ordena a evacuação dos compartimentos de propulsão, também ordena aos caças para lançarem os cabos de reboque, mas a Shinano é grande, é pesada. Os caças sozinhos não têm no deslocamento, na potência motora, para realmente conseguir rebocar aquele pesado navio para o porto. A primeira tentativa é um fracasso, os cabos se soltam. Tentam uma segunda vez, mas os cabos são afrouxados pelas próprias tripulações dos caças porque temem o rompimento súbito, a ruptura dos cabos que poderiam voltar para os caças e causar graves danos e até mortes e feridos. Chegamos às 10h18 da manhã. A Shinano agora tem uma inclinação de 30 graus. Abe ordena o abandono do navio, mas não para todos. Ele e sua equipe permanecem a bordo, escolhem afundar por vergonha de terem decepcionado o imperador e por não terem feito o possível para salvar o último grande porta-aviões da frota. Às 10h57, o Shinano vira definitivamente e afunda pela popa. Alguns minutos antes, os marinheiros que haviam pulado na água foram sugados pela grande válvula de ventilação do tanque e do sensor. Sob o convés de voo, em direção ao mesmo navio que continuava a afundar, é uma tragédia. Apenas 1.080 sobreviventes foram salvos, menos da metade da tripulação a bordo. Mas a marinha japonesa, em uma mistura de necessidade de manter o orgulho e o moral elevados e de esconder as próprias perdas do inimigo, nega o afundamento. Os sobreviventes são desembarcados em uma ilha, uma pequena ilha chamada Mitsukujima, até janeiro de 1945.
De lá, então, serão resgatados. O porta-aviões é formalmente retirado do registro naval apenas em 31 de agosto de 1945, 2 dias antes da assinatura da rendição incondicional do Japão na Baía de Tóquio. Deve-se dizer que a obra de desinformação dos japoneses funciona. Inicialmente, a inteligência naval americana não acredita no comandante Enright. Por quê? Faltam confirmações. Faltam mensagens de rádio decodificadas ou mesmo despachos que afirmem que o Japão realmente perdeu um porta-aviões. Ele nem mesmo é acreditado. Um aviador japonês capturado que havia revelado em interrogatório que a Marinha estava convertendo um couraçado da classe Yamato em super porta-aviões. No final, Heinrich é reconhecido pelo afundamento de um pequeno porta-aviões, o Hayatake. Mas não é bem assim. Vai levar muito tempo até que o comandante Wright tenha o reconhecimento efetivo de seu ato de guerra. Somente após o fim do conflito. Uma vez descoberto nos registros japoneses que o Shinano havia afundado, será concedida ao comandante do Archer Fish a Cruz da Marinha. Mas a pergunta que todos ainda fazem hoje é: o Shinano poderia ter sido salvo? O Shinano, se não tivesse sido atacado pelo Archer Fish, teria sido útil para o esforço de guerra japonês? Provavelmente não, porque os projetistas japoneses cometeram erros. O Shinano tinha graves defeitos de projeto. Em particular, a junção entre a cinta blindada da linha de flutuação no casco superior e o abaulamento antitorpedo na parte subaquática. Foi mal projetada e era um erro compartilhado com todos os navios da classe Yamato. Todos os torpedos lançados pelo Archer Fish explodiram ao longo desta linha de junção e marcaram o fim do navio. Adicionamos a isso a intenção de navegar o navio sem algumas anteparas estanques, sem alguns dispositivos anti-incêndio, sem algumas bombas automáticas. E tudo isso nos faz entender como a pressa dos japoneses em proteger o Shinano de possíveis bombardeiros e possíveis incursões no porto foi um erro realmente grave. A Shinano hoje repousa no fundo do mar. É o maior navio já afundado durante a Segunda Guerra Mundial. Maior que o Bismarck, maior que o Scharnhorst, maior que o couraçado italiano Roma, maior que o Prince of Wales, maior que qualquer outro porta-aviões americano. Mas, ao contrário de muitos desses navios que afundaram lutando ou enfrentando uma força aérea desigual, o Shinano foi atingido por 4 torpedos lançados por um único submarino, estabelecendo, entre outras coisas, outro recorde: o navio de maior tonelagem já afundado por um submarino. E isso nos faz refletir mais uma vez que os projetos, por mais que possam ser definidos como perfeitos, nunca são. O defeito, mesmo que escondido, mesmo que mascarado, está sempre presente e sempre à espreita. Mais à espreita do que qualquer submarino esperando sua presa. E sempre mais exposto à subestimação. Como fez o comandante Abe, que para se redimir e principalmente redimir seu nome, decidiu no final fazer o sacrifício extremo com seu navio. Mas, cujo nome permaneceu ligado ao Shinano, o maior porta-aviões do mundo, com uma vida tão curta e tão insignificante nos eventos de guerra, que acabou sendo essencialmente um desperdício absoluto. Vocês já visitaram nosso novo site Dentro da História? Espero que sim. Talvez vocês tenham notado as muitas novidades presentes. Entre estas está a nossa nova newsletter, um serviço mensal que chega nas suas caixas de e-mail trazendo nossas contribuições, ou seja, o editorial, nossas histórias, nossas dicas de leitura, de filmes e séries de televisão, nossas linhas do tempo mensais e muito mais. Este serviço é exclusivo para quem decide se registrar no portal e é completamente gratuito. Não custa absolutamente nada. Descubra isso dentro do nosso site na História Ricos e solicite o quanto antes e você também fará parte da nossa enorme comunidade. Obrigado a todos.